Olá, meu irmão e minha irmã. Nós continuamos refletindo sobre Jesus, o nosso bom pastor. E no capítulo 10 do Evangelho de São João, a partir do versículo 22, vamos ouvir. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era uma festa em que havia a purificação do templo. E era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixará na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. O que Jesus fez? Respondeu assim: eu vos-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Veja bem, o que nos chama a atenção no Evangelho de hoje? Jesus está dentro do templo, judeus o rodeiam e querem que ele diga de modo bem claro se ele é o Messias. E Jesus diz: mas eu já disse. Só que vocês não acreditam. E vocês não acreditam porque vocês não são minhas ovelhas. Gente, é muito duro escutar isso. Imagina se Jesus dissesse para mim: você não é minha ovelha. Terrível. Mas veja por que Jesus faz esta afirmação. Ele diz quem é a ovelha dele. São as que ouvem a sua voz. E as ovelhas que ouvem a sua voz e que, portanto, são dele, ninguém as rouba. Ninguém as tira de sua mão, nem da mão do Pai, porque foi o Pai que nos deu para Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos sempre mergulhar nesta verdade. Nós somos de Deus. O Pai nos deu para Jesus e Jesus tem toda a autoridade sobre nossas vidas. Mas é interessante nós refletirmos sobre esta questão de não ouvir a voz de Deus. Porque se nós não ouvimos a voz dele, nós não somos suas ovelhas. E isto nos leva a querer também saber o que é não ouvir a voz de Deus. Não ouvir a voz de Deus é ser surdo, mas não é a surdez física. É a surdez espiritual. E o que é essa surdez espiritual? É quando nós temos o coração endurecido para a voz de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nunca deixa de nos falar. Ele nos fala constantemente. Por pior pecador que sejamos, Deus não desiste de nós. Ele está sempre a nos falar.
O que é que faz nos tornarmos endurecidos à voz de Deus? A correria do dia a dia, as preocupações com as coisas materiais, o nosso egoísmo, o nosso imediatismo, nos tiram desta intimidade com Deus. Porque, veja bem, se eu não entrar em intimidade com Deus, se eu não entrar em contato com Deus através da oração, eu não posso ouvi-lo. O modo de ouvirmos a voz de Deus é através da oração. Porque somente ouvindo a Deus é que eu vou compreender, mergulhar, desejar, buscar viver os autênticos valores da vida. E que vida? Qual é a vida que Jesus nos diz aqui? Quando ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. A vida que Deus nos dá é a vida eterna. Muitas vezes nós corremos atrás nas nossas orações e queremos somente que Deus conserte nossa vida terrena, que cuide da nossa saúde terrena, do tempo que nós vivemos aqui. Mas Deus nos deu muito mais do que este tempo. Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna, eu mergulho nela, eu a experimento já aqui, neste tempo, através da minha intimidade com Ele, da minha intimidade com o Senhor. Deus fala conosco a todo momento, através da criação, da beleza da criação, através das criaturas. Deus fala conosco através da sua igreja que Ele instituiu, através da sua palavra, através dos sacramentos. Deus fala conosco aqui no íntimo, no nosso coração. Nós escutamos a sua voz. Mas veja bem, se estivermos atentos, se estivermos lutando contra a surdez espiritual. E veja, ouvir a Deus não é só ouvir, é também corresponder à sua voz. Quando você encontra-se com um amigo, uma amiga, ou no seu espaço onde trabalha ou estuda, ou dentro da sua casa, que você entra, você cumprimenta as pessoas, você dá um bom dia, boa tarde, boa noite, ou faz alguma pergunta. E se nós não respondermos, se aquela pessoa cumprimentada não responder, nós temos isto como uma falta de educação. Imagina o quanto nós somos mal educados com Deus, que nos fala a todo momento. Muitas vezes nós queremos só ouvir Deus, mas nós não falamos com Ele. E quando Ele nos fala, nós podemos ouvi-lo de modo distraído. Nós podemos estar aqui lendo a palavra com o olho no celular. Nós podemos estar participando da Santa Missa, mas olhando o que tem no celular. Nós podemos estar sentados na nossa sala, lendo aqui algum livro espiritual, aprendendo alguma coisa, mas com o olho na televisão. Não. Assim também, nós podemos não estar com uma surdez total, mas estamos com uma surdez parcial. Porque não estamos focados em Deus. E Deus é sim ou não. Não tem meio termo. Ou eu estou com o Senhor, ou eu não estou. Ou eu o escuto, ou eu não o escuto. E então o Senhor, Ele quer, Ele deseja que nós
escutemos a sua voz. Até porque se nós não escutarmos a sua voz, nós podemos nos perder. Nós podemos estar fora da vida que Ele nos deu, a vida eterna com Ele. Então é necessário escutar, é necessário colocar o nosso ouvido atento à voz dEle. E hoje eu poderia dizer, onde está a voz do Senhor? Na sua palavra. Aqui é a voz de Deus. Aqui é a palavra de Deus. E eu escuto esta palavra, lendo, ouvindo um sermão, uma homilia, mas eu preciso também corresponder. São Tiago, no capítulo 1, diz assim: sede praticantes da palavra e não apenas ouvintes. É esta a vontade de Deus para mim e para você também. E aí nós podemos dizer assim, por que nós ficamos surdos? Por que ficamos com o coração endurecido à voz de Deus? A causa principal do endurecimento do nosso coração em relação a nosso Deus é nós abrirmos os ouvidos para outras vozes. Vozes estranhas, alheias à vontade de Deus, vozes que não nos conduzem a Deus. É isto que endurece o nosso coração. A prática da impureza, a concessão ao pecado, a nossa avidez por dinheiro, o nosso egocentrismo, tudo isso vai endurecendo cada vez mais a nossa escuta de Deus. Mas nós temos uma solução. E qual é? É voltar-se para Deus. Porque, como eu disse e vou repetir, Ele não desiste de nós. Ele está a todo momento comunicando-se conosco. Então, qual é o nosso remédio? Voltar para Ele, aproximar-se dEle, porque só Ele tem poder de tirar a nossa surdez. Amém? Vinde, Espírito Santo, vinde hoje agir no meu coração, no seu coração e nos tornar filhos e filhas de Deus que tem sede de ouvi-lo e o desejo profundo de corresponder à sua voz. Amém.